coisas que acontecem em nossas vidas que nós não entendemos, nunca vamos entender, são coisas que machucam, elas são dolorosas, não entendemos, nos parecem justas, mas se confiarmos em Deus mesmo nestas coisas e mantivermos uma boa atitude, Deus, Ele vai nos livrar e Ele vai trazer uma grande recompensa às nossas vidas. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Nos últimos dias, nós temos falado sobre a importância das decisões e hoje vamos concluir o ensino da semana com um pouco mais disso, mas indo numa direção um pouco diferente. Quero falar hoje sobre o desafio de fazer a coisa certa. A Bíblia diz que devemos ser praticantes da palavra. Sabe, não é difícil se sentar e ouvir. Talvez você esteja sentado em sua mesa no trabalho, ou talvez sentado no sofá, no seu carro. Sabe, não é difícil ouvir, nem concordar com o que estou dizendo, mas a chave é que nós devemos ir para casa e praticar o que ouvimos. Tiago disse que a fé sem obras é morta. Nós não somos salvos por nossas obras, mas pela fé. Qualquer pessoa que realmente foi salva, certamente vai querer fazer boas obras. Ela vai querer ser obediente a Deus. Tiago 1:22, mas sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, a Amplificada diz por argumentos que são contrários à verdade. E sabe, é interessante que quando alguém não está obedecendo, não há razão para que ela não obedeça. Mas quando nós não obedecemos, sempre criamos algum tipo de desculpa para nós mesmos. Então, quero que você realmente pense hoje. Você vai ter o fim de semana inteiro para pensar nisso. Quanto daquilo que você conhece e que você está realmente praticando? E quantas vezes você diz, bem, eu sei que eu devo fazer isso, mas... eu sei que eu não devo fazer aquilo, mas... Sabe, boas intenções não é obediência. E as boas intenções não trazem nenhuma recompensa às nossas vidas. É só a obediência que faz isso. Tiago capítulo 1 está cheio de instruções. E aqui ele começa falando sobre ser paciente. Quando passarmos por todos os tipos de provações, sabendo que a prova da nossa fé vai gerar coisas boas para nós. Fala sobre perseverar. Fala que quando você não sabe o que fazer, peça por sabedoria. E então, mais adiante, no livro de Tiago, no capítulo 4, ele diz, saber o que é bom fazer e não fazê-lo é pecado. Então, sabemos que Deus lida de forma um pouco diferente com as pessoas que são ignorantes. Elas não sabem que estão agindo errado. E como ele age com as pessoas que sabem o que é errado e fazem mesmo assim? O apóstolo Paulo era um homem que perseguia os cristãos e os caçava para serem presos. Mas depois de sua experiência com Deus na estrada de Damasco, onde Jesus veio a ele e disse, por que você me persegue? E ele acabou sendo salvo e se tornando um grande apóstolo. A certa altura ele disse, eu recebi a graça de Deus, ele teve misericórdia de mim porque eu era ignorante. E Paulo era um homem religiosamente muito forte e, de fato, ele realmente acreditava que aqueles cristãos estavam fora de si e que ele estava servindo a Deus, perseguindo a eles. E ele estava sendo desobediente, mas na verdade ele não sabia disso. Mas isso é diferente de você saber que o que está fazendo é errado e fazê-lo mesmo assim. Se tivermos temor reverencial e tremor de Deus, não faremos isso. E é exatamente isso que estamos fazendo quando dizemos, bem, eu sei que não deveria fazer isso, mas... eu sei que eu não devo comprar isso, mas... eu sei que eu devo sair das dívidas, mas... eu sei que eu devo dizer a verdade nesta situação, mas... e podemos continuar e continuar e continuar, e todos fazemos isso de vez em quando. Mas se realmente ouvirmos a nós mesmos, estamos nos dando um bom aviso, estou prestes a tomar uma decisão errada, e eu preciso tomar a decisão certa, porque a decisão certa traz uma recompensa. Mas a decisão errada causa mais dor e mais agonia em nossas vidas. Mateus 7, verso 21 diz,
ninguém que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, nós podemos dizer que conhecemos Jesus, podemos dizer Senhor, Senhor, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, mas ele diz, somente aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus, que serão recompensados. Escrevi o seguinte, o tamanho da lacuna entre o conhecer e o praticar é o que determina a nossa medida de vitória. Agora, Lucas 6, do 46 ao 48. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? E veja, eu ouvi alguém dizer recentemente, há duas palavras que, se você é cristão, há duas palavras que você nunca pode juntar, e essas duas palavras são não Senhor. Porque se Ele é o Senhor da nossa vida, a única coisa que nós podemos dizer a Ele, quando Ele nos pede algo, é sim, Senhor. Sim, Senhor. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quanto a todos aqueles que vêm a mim, ouvem as minhas palavras e as praticam, eu lhes mostrarei como eles são. São como um homem que, construindo uma casa, cavou muito fundo e lançou suas bases sobre a rocha. E quando vieram as enchentes, a tempestade atingiu aquela casa. Mas não pôde abalá-la porque ela estava bem construída. Foi construída sobre a rocha. É assim que é. Se você está sendo obediente, as tempestades da vida não podem derrotá-lo. Mas todos aqueles que ouvem as minhas palavras e não as colocam em prática, e há muitas dessas coisas que temos que nos perguntar, onde estamos nisso? Nós selecionamos, escolhemos, obedecemos o que é fácil e ignoramos o que é difícil? A obediência é um assunto muito importante, é algo que nós precisamos ouvir sempre, realmente, basicamente, todos os dias, porque deixe-me dizer de novo, nós podemos ouvir a palavra, podemos ouvir programas de ensino, ouvir podcasts, podemos ler e podemos sublinhar em nossas Bíblias, mas até que nós pratiquemos o que ela diz, não somos melhores do que alguém que não acredita em nada? Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as coloca em prática é como um homem que construiu a casa no chão sem nenhuma fundação. Sabe, ninguém fica muito animado com as fundações, mas elas são a parte mais importante da casa. Dave e eu tivemos o grande privilégio de podermos construir algumas casas e, sabe, eu não me lembro de ter levado ninguém para ver a fundação da casa. Agora, quando a casa ficou pronta e tudo ficou bonito, eu dizia, ei, você quer ver minha casa? Mas uma casa não ficará de pé se não for construída sobre uma sólida fundação, então certifique-se de que você tenha uma sólida fundação sobre a qual sua fé está sendo construída e que você está em obediência a Deus. Deixe-me fazer uma pergunta. E ela é um pouco desafiadora, mas acho que ela precisa ser feita. Quantas coisas você está fazendo que sabe que não deveria estar fazendo? Como eu disse, você tem um fim de semana para pensar nisso. Quantas coisas você sabe que deveria estar fazendo e que não está fazendo? Bem, por que nós adiamos? Procrastinação. Sabe, eu sei que eu deveria fazer isso, mas depois eu faço. Sei que tenho que perder peso, tenho que sair das dívidas, sei que eu preciso me exercitar, sei que eu deveria ofertar para o reino de Deus regularmente, mas talvez quando eu conseguir o meu próximo aumento, não, agora é a hora de obedecer a Deus. Mas o homem que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como um homem que construiu sua casa no chão sem qualquer fundação. E no momento em que veio a tempestade, ela entrou em colapso, então a destruição foi completa. Os ataques de Satanás vêm às vezes, dizemos, porque toda vez que eu quero fazer o bem, algo de ruim acontece, bem, o inimigo quer ver se você está falando sério. E Deus também permitirá para que nossa fé seja testada, porque é quando nossa fé está sendo testada que ela se torna mais e mais forte.
Para muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, a única coisa que está entre você e a grande vitória em sua vida é fazer o que você sabe fazer. Você é um praticante da palavra? Agora eu sei. Talvez você esteja tentando desligar o programa porque já pensou em 5, 6 coisas que sabe que deveria estar fazendo e que não está fazendo bem. Eu não estou querendo que ninguém se sinta mal, mas só estou tentando ajudá-lo e encorajá-lo a se ocupar fazendo as coisas que sabe que Deus lhe disse para fazer, porque tudo aquilo que Deus nos diz para fazer é para o nosso bem. Agarre-se a isso e isto vai te ajudar a ser um crente obediente. Se você pegar cada coisa que Deus lhe diz para fazer ou não fazer, Ele está dizendo isso para o seu benefício. Jesus ensinou aos seus discípulos em João capítulo 13 a lavar os pés e o que Ele queria dizer era para sermos servos, servir as pessoas, fazer tarefas desagradáveis ou talvez coisas que você precisaria se humilhar para fazê-las, sabe? Ele fez isso pelo exemplo, pegando uma bacia de água, colocando roupas de um servo e abaixando para lavar os pés dos discípulos. Nos versos 1 a 16, ele fala sobre tudo isso. E então, em João 13, 17, ele diz: "E vocês, sabendo essas coisas, abençoados e felizes vocês serão se vocês as fizerem." Se você agir de acordo e realmente as fizer. Então, você gostaria de aumentar sua felicidade? Talvez você precisa de examinar seu coração e ver se há algumas coisas ou uma coisa que Deus lhe pediu para fazer ou não fazer, que está adiando. Eu sei, você tem um bom coração, pretende fazê-lo, mas mais uma vez, boas intenções não trazem nenhuma recompensa em nossa vida. Romanos 2,13 diz: "Pois não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei." E ele não está falando do Antigo Testamento, ele está falando sobre realmente obedecer a Deus. Esses são aqueles que serão declarados justos. Apenas ir à igreja e ouvir a palavra não é suficiente. Precisamos ir para casa e praticá-la. Vá para casa e pratique, mesmo após você ouvir este programa. Sabe, ouvir o programa da Joyce todos os dias, isso é muito bom. Mas não vai trazer nenhuma recompensa em sua vida se você não fizer as mudanças que precisa fazer, porque a decisão ela é sua. De fazer o que sabe que precisa fazer. E veja, o conhecimento por si só pode ser enganoso, e Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 8. Então ele diz: "Se alguém imagina que veio a conhecer e entender muito das coisas divinas sem o amor, ele ainda não percebeu, reconheceu e entendeu forte e claramente, nem se tornou intimamente familiarizado com qualquer coisa, o quanto deveria, ou como é necessário." Então ele está dizendo: você pode ter toda a sua Bíblia sublinhada em vermelho. Não sei se você sublinha a sua, mas faço isso quando eu leio algo que realmente me toca profundamente ou que acho importante, então eu vou e sublinho. Mas posso ter toda a minha Bíblia sublinhada, mas se eu não fizer o que ela me diz para fazer, então isso não vai me fazer nenhum bem. Na verdade, é muito pior saber o que fazer e não fazer do que não saber o que fazer. Então você tem que entender que ouvir e escutar a palavra vem com uma responsabilidade, porque agora você está aprendendo coisas que você tem que praticar em sua vida. O orgulho pode nos cegar de entender que o verdadeiro poder está em fazer e não apenas em saber. E sabe, às vezes, quando temos muito conhecimento, isso pode trazer o orgulho à nossa vida. E esse orgulho pode cegá-lo e fazê-lo pensar que você é realmente uma ótima pessoa porque sabe todas essas coisas. E o conhecimento às vezes pode se tornar um obstáculo em vez de ajuda. Você pode saber tanto que não vai ser bom para você. Pode saber tanto que isso vai te impedir de viver de forma simples, de ter uma fé simples como a de uma criança. Ou de apenas simplesmente ser obediente a Deus sem ficar sempre perguntando por quê, por quê, por quê, por quê.
A oração simples é tão bela. Só simplesmente e claramente peça a Deus em nome de Jesus o que quer ou precisa e confie que Ele vai dar a você. A Bíblia diz: o mundo com todo o seu conhecimento falhou em reconhecê-lo. Mas ele se dá a conhecer pela loucura da pregação. Eu amo isso. Como você sabe, eu não me considero a pessoa mais brilhante do planeta, sabe? Tem muitas pessoas que têm muito mais estudo do que eu tenho e acho isso ótimo. E sabe, tenha todo o estudo que você puder, mas tenha cuidado para que isso não faça sentir que você é melhor do que todo mundo ou que sabe mais do que realmente sabe. Você pode saber muitas coisas erradas também. Quero dizer, alguém estava me contando outro dia sobre um filho que amava a Deus e realmente acreditava na palavra, e depois que foi para a faculdade por alguns anos, ele ficou questionando tudo. Então veja, o que disseram para ele estava vindo contra a verdade simples da palavra de Deus. E ele tinha uma decisão a tomar. Me permita que eu o encoraje. Sempre, sempre, sempre coloque Deus em primeiro. E sempre ponha a palavra de Deus em primeiro. E qualquer coisa que não concorde com a palavra de Deus, isso é um tipo de engano que Satanás está tentando trazer para a sua vida. Sabe, Satanás quis tentar e enganar Eva com o conhecimento. E é disso que se tratava toda a situação em Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais sutil e astuta que qualquer criatura viva do campo que o Senhor Deus havia criado. E Satanás disse à mulher: assim o diabo põe pensamentos na sua cabeça tentando falar com você. Pode ser que Deus tenha dito para você não comer de todas as árvores do jardim? Havia 2 árvores naquele jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não só a árvore do bem e do mal, mas a do conhecimento do bem e do mal. Veja, Deus, ele nunca quis que Adão e Eva soubessem o que era o mal. Ele só queria que tudo fosse bom para eles. E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores no jardim? Exceto o fruto da árvore que está no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento e do bem e do mal. Deus disse: não comereis dela, nem a tocareis para que não morrais. Mas a serpente disse à mulher: aqui vem outra mentira. Oh, certamente você não morrerá. Agora ouça isso, pois Deus sabe que no dia em que comerdes dela, seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecendo a diferença entre o mal e o bem, a bênção e a calamidade. Então, como ele atentou? Deus sabe algo que você não sabe? E se você comer isso, então você saberá o que Deus sabe. Então, toda essa bagunça do pecado, com o qual lidamos todos os dias da nossa vida, graças a Deus, Jesus veio e nos trouxe a redenção. E tudo começou porque ela quis saber algo que Deus queria que ela não soubesse. Ele queria que ela apenas confiasse nele. E eu posso te dizer e te lembrar o que tenho dito ao longo da semana. Há coisas que acontecem em nossas vidas que nós não entendemos, nunca vamos entender, são coisas que machucam, elas são dolorosas, não entendemos, nos parecem justas, mas se confiarmos em Deus mesmo nestas coisas e mantivermos uma boa atitude, Deus, ele vai nos livrar e ele vai trazer uma grande recompensa às nossas vidas. Mas você tem que decidir, bem no meio da sua dor, como vai lidar com a situação. Quando tudo está bem, é fácil decidir fazer a coisa certa, sabe? Mas quando são desafiadoras, é quando isto realmente mostra do que nós somos feitos e onde estamos em nossa caminhada com Deus. Em 1 Coríntios 1, do 19 ao 21, Paulo diz: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e a inteligência do inteligente eu a frustrarei. No mundo de hoje temos muitas pessoas frustradas. Onde está o sábio? Onde está o professor da lei? Onde está o filósofo desta época? Não fez Deus tola a sabedoria deste mundo, porque
Uma vez que na sabedoria, uma vez que por meio da sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, agradou a Deus agir através da loucura da pregação para salvar aqueles que creem nele. Sabe de uma coisa? Se você olhar para os caminhos do mundo e segui-los, eles não estão funcionando. As pessoas estão mais infelizes do que nunca, sabe? Elas são cada vez mais gananciosas e egoístas. Há mais raiva, mais amargura, mais falta de perdão, mais ódio, há mais e mais assassinatos e mais suicídios. Há mais de tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. E nós estamos no ponto agora que a Bíblia diz que chegaríamos onde o mal está sendo chamado de bem e o bem está sendo chamado de mal. E o mais triste é que as pessoas realmente podem ter muito estudo, e como eu disse, isso é ótimo. Mas se você não for educado na palavra de Deus, não será capaz de dizer a diferença entre o que é realmente certo e o que o mundo está lhe dizendo que é certo. Então, eu recomendo hoje que você olhe para a sua vida e diga: o que estou fazendo está funcionando? Eu estou feliz, eu estou tendo paz. Eu estou tendo sucesso na minha vida. Eu estou andando em amor ou eu estou sendo egoísta e egocêntrico? Às vezes basta olhar para o resultado do que estamos fazendo e eles nos dirão se estamos fazendo a coisa certa ou a coisa errada. Nós devemos ser instruídos na palavra de Deus. Como podemos praticar algo se não temos conhecimento? Mas o verdadeiro desafio está em praticar o que nós ouvimos. Agora, deixe-me ler as escrituras que realmente significaram muito para mim e acho que é uma grande resposta. O que impede as pessoas de fazerem a coisa certa? O que mantém uma pessoa que ama a Deus, que poderia dizer: eu quero a vontade de Deus? Eu acredito que muitos de vocês. Porque, sabe, Deus, ele ama você e tem uma ótima vida para você. Ele quer que você saiba disso, que nunca se esqueça disso. Em 1 Pedro 4, 1 e 2, a Bíblia diz assim: visto que Cristo sofreu na carne por nós e por vós, armai-vos com o mesmo pensamento e propósito, pacientemente sofrendo pela vontade de Deus, em vez de deixar de agradar a Deus. Então, isto é muito bom. Ele está dizendo assim: ok, esse é o pensamento certo com o qual eu preferia sofrer do que deixar de agradar a Deus. Isto é como a sua armadura contra as tentações que o inimigo vai trazer. Pois qualquer um que tenha sofrido na carne, tendo a mente de Cristo. Sabe, você pode sofrer com a mentalidade da carne e fazer a coisa errada. Mas se você sofrer com a mentalidade de Cristo, você pensa coisas como: bem, isso dói, mas sei que Deus vai fazer cooperar para o meu bem. Isso dói e eu não entendo, mas Deus é bom e Ele está comigo e vai me conduzir através disso. E eu vou ter a vitória. Enquanto eu estou esperando por essa vitória, eu quero ainda ser obediente a Deus e fazer tudo do jeito que Ele quer que eu faça. E uma vez que Ele acabou com o pecado intencional, e isto é saber o que fazer, mas não fazer, e Ele parou de agradar a si mesmo e o mundo e agora agrada a Deus, de modo que Ele não pode mais passar o resto da vida natural vivendo por seus apetites e desejos humanos, mas Ele agora vive para o que Deus quer. A dor é a razão pela qual as pessoas não praticam a palavra. Vamos falar sobre... Sabe, Deus gosta de estar envolvido em tudo o que fazemos e Ele quer que sejamos ofertantes generosos, não só no reino, mas também ofertando uns aos outros. Bem, digamos que você tem uma joia favorita ou talvez você tenha 2 carros. E haja alguém que conheça que não tenha nenhum carro, talvez Deus ponha no seu coração para dar o seu carro para ele. Bem, ai, eu não quero dar o meu carro. Me custou muito caro, é a minha cor favorita. Eu gosto dele. Bem, sabe, há uma maneira de você aliviar sua dor. Você pode simplesmente desobedecer a Deus. E se você desobedecer, sua carne vai parar de doer. Mas você perderá a recompensa que Deus tem em mente para você se for obediente a Ele. Deixe-me dizer algo. Deus me pediu para fazer coisas que foram difíceis para eu fazer, mas, cara, depois de fazê-las, eu vi tantas bênçãos entrarem em minha vida, coisas
alegria, paz, coisas que eu queria que não havia como eu conseguir por conta própria, mas que Deus proveu. Deus, ele nunca vai tentar tirar nada de você, ele só está tentando acrescentar a sua vida. Então, deixe-me dizer isso novamente para encerrar aqui hoje. Conheça e pratique a palavra e, quando for difícil, peça ao Espírito Santo ajuda. Você tem um ajudador vivendo dentro de você, tenha a mente de Cristo durante as coisas difíceis pelas quais está passando. Então, faça a coisa certa.